Você já ficou horas estudando, releu o mesmo capítulo 3 vezes, marcou o livro inteiro de amarelo e na hora da prova parecia que tinha esquecido absolutamente tudo? Isso não é falta de inteligência. E também não é falta de esforço. O problema é o método. A ciência da aprendizagem já mostrou que reler e remarcar são alguns dos jeitos menos eficientes de fixar informação na memória de longo prazo. A boa notícia é que existe um jeito muito melhor de estudar. Um jeito que usa exatamente o que o seu cérebro precisa para aprender de verdade. E você provavelmente já tem no bolso a ferramenta que torna isso possível. Hoje eu vou te mostrar como usar inteligência artificial para aprender qualquer coisa muito mais rápido. Esse é o canal IA para todo mundo, onde a gente explica a inteligência artificial de um jeito simples, direto e sem enrolação. Se esse assunto te interessa, se inscreve aqui embaixo, porque hoje você vai aprender a estudar de um jeito completamente diferente. Antes de falar de IA, preciso te contar algo importante sobre como o cérebro aprende. Estudar muito não é a mesma coisa que aprender de verdade. O que importa não é o tempo que você passou na frente do livro, é o que aconteceu no seu cérebro durante esse tempo. A ciência da aprendizagem identificou 2 princípios que fazem uma diferença enorme. O primeiro se chama efeito de teste. Quando você tenta se lembrar de algo, mesmo errando, o seu cérebro fixa aquela informação muito melhor do que quando você apenas relê o texto. O segundo é a repetição espaçada. Estudar o mesmo conteúdo em momentos diferentes ao longo de dias funciona muito melhor do que estudar tudo de uma vez na véspera da prova. São 2 princípios simples, mas que a maioria das pessoas nunca aplicou de verdade. Agora imagina o seguinte: e se você tivesse um professor particular disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana? Um professor que nunca perde a paciência, nunca te julga por perguntar a mesma coisa pela 10ª vez e que adapta a explicação exatamente ao seu nível. Não importa se você está estudando para um concurso público, para uma prova na faculdade ou aprendendo uma habilidade nova por conta própria. Esse professor já existe. Está disponível agora mesmo no seu celular e o nome dele é Inteligência Artificial. E eu vou te mostrar exatamente 3 formas de usar essa ferramenta para aprender de verdade. Cada uma ativa um princípio diferente do que o seu cérebro precisa para fixar informação. Vamos começar com o uso mais simples e mais poderoso: usar o ChatGPT como tutor. A maioria das pessoas usa o ChatGPT para gerar um texto ou tirar uma dúvida rápida, mas pouquíssimas pessoas usam ele como um professor de verdade. E a diferença está na forma como você pergunta. Em vez de digitar apenas o que é fotossíntese, experimenta isso. Me explica fotossíntese como se eu tivesse 12 anos, usando um exemplo do dia a dia. A resposta muda completamente. Você recebe uma explicação feita sob medida, com analogias que fazem sentido no seu nível. E se não entendeu? Você pergunta de novo, e de novo, sem julgamento, sem constrangimento, mas não para por aí. Você também pode pedir exemplos práticos. Me dá 3 exemplos desse conceito aplicados na vida real. Ou montar um simulado. Cria 10 perguntas sobre esse assunto como se fosse uma prova. Em minutos, você tem um teste personalizado com o conteúdo que você está estudando. E aqui está o segredo. Cada vez que você tenta responder uma daquelas perguntas, mesmo errando, você está ativando o efeito de teste. A IA não está fazendo o trabalho por você. Ela está te forçando a pensar. O segundo uso é um pouco mais avançado, mas é onde a mágica acontece de verdade. Se chama técnica de Feynman. A ideia é simples. Você aprendeu de verdade quando consegue explicar aquilo com as suas próprias palavras. E a IA é o parceiro perfeito para praticar isso. Você estuda um conceito. Aí você vai ao ChatGPT e digita: eu vou te explicar o que eu entendi sobre esse assunto. Você me diz onde eu errei ou onde ficou confuso. Você escreve a sua explicação, do jeito que entendeu. A IA aponta exatamente onde você deixou uma lacuna
onde a lógica não fechou. Isso é muito mais poderoso do que só ler um resumo. Porque você está ativando a memória, construindo conexões, recebendo feedback imediato, igual a um professor ao seu lado. Mas tem mais uma coisa que combina perfeitamente com a repetição espaçada. Pedir para a IA criar flashcards do seu conteúdo. Flashcards são aqueles cartões de pergunta e resposta. Pergunta de um lado, resposta do outro. Basta digitar. Cria 20 flashcards sobre esse conteúdo, com pergunta de um lado e resposta do outro. Em segundos, você tem um material de revisão personalizado para usar ao longo de vários dias, ativando a repetição espaçada sem precisar planejar nada. Você estuda um pouco hoje, um pouco em 2 dias, um pouco em 1 semana. Essas 2 técnicas já vão transformar como você aprende qualquer coisa. Mas antes de mostrar a terceira ferramenta, uma nota. Ela é diferente das 2 anteriores. Não é para quando você não tem material de estudo, é para quando você já tem. O PDF do curso, o artigo, o capítulo do livro. Nesse caso, a IA entra de um jeito completamente diferente. Se chama Notebook LM do Google. A ideia é simples. Você carrega os seus próprios materiais de estudo, um PDF, um artigo, um capítulo de livro, e a IA lê tudo aquilo por você. Aí você pode fazer perguntas diretamente sobre aquele conteúdo. Qual é o argumento principal do capítulo 3? Qual é a diferença entre esses 2 conceitos do material? A IA responde com base no seu arquivo, não na internet. Você pode pedir um resumo, pedir perguntas de prova, ou pedir que explique um trecho difícil de um jeito mais simples. É como ter um assistente que leu tudo que você deveria ter lido e está pronto para te ajudar agora mesmo. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas erra quando começa a usar IA para estudar. A tentação é grande. Pedir para a IA resumir tudo, explicar tudo, fazer tudo por você. E aí, você fica com a sensação de que aprendeu. Mas na hora de usar aquele conhecimento, não sai nada. A IA não aprende por você. O que ela faz, quando você usa do jeito certo, é te forçar a aprender melhor, mais rápido e com mais profundidade do que você conseguiria sozinho. Então vamos recapitular o que você pode começar a fazer hoje mesmo. Primeiro, use o ChatGPT como tutor. Pergunte do jeito certo, peça exemplos, monte um simulado. Segundo, pratique a técnica de Feynman com a IA. Explique o que você aprendeu e peça feedback direto. Terceiro, use o Notebook LM para conversar com os seus próprios materiais de estudo. Esses 3 usos sozinhos já vão transformar a forma como você aprende qualquer coisa. Os melhores alunos do mundo sempre tiveram acesso a bons professores. Agora você também tem. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam disso. Inscreve-se aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual é a matéria ou habilidade que você mais queria aprender na vida? E que nunca conseguiu? Eu quero saber. Até o próximo.